Agora tem um surto já falando que era Carril é homem, uma geração inteira de pessoas de sucesso que de uma hora para outra foram demitidas e trocadas por esses jovens. Ele fala claramente que a censura hoje é muito pior que a ditadura. Mano, no mínimo, você tem que ter o ponto de vista do racista. Para resumir a história, nunca mais trabalhei. Olá, membros da Free Speech Union Brasil e seguidores. Para quem quer ser membro, por favor, fsu.org.br, vejam lá o nosso link, o nosso formulário de afiliação. Precisamos de vocês para continuar combatendo a censura, promovendo a cultura da liberdade no Brasil, para que as próximas gerações não conheçam o gosto amargo de não poder abrir a boca. E eu vou falar com alguém hoje que conhece o gosto amargo de não poder abrir a boca. É um cineasta, né, o Newton Canito. Bem-vindo, Newton. Ele é cineasta, roteirista, escritor, formulador de políticas públicas. Ele foi secretário do audiovisual do Ministério da Cultura em 2010, 2011. Autor de várias obras como 9mm São Paulo, Unidade Básica, Cidade dos Homens, Poder Paralelo. Ele foi roteirista participante dessas obras. Assim, um escritor muito prolífico. E também fez a cinebiografia Silvio, que o Rodrigo Faro interpretou, o grande comunicador brasileiro. Newton, um prazer ter você aqui conosco na Free Speech Union Brasil. Como você está? Prazer, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, graças a Deus vocês estão fazendo isso. Muito obrigado. Pois aí, você também está publicando não ficção agora, né? Eu estou aqui até mostrando no meu fundo o pequeno manual anti-woke, e eu li já metade da sua nova obra, que é A Censura Estrutural. Então, vamos começar com por que um escritor de ficção, um cineasta, né, que geralmente se dedica à ficção, resolveu escrever não ficção, fazer críticas culturais. O que aconteceu contigo para essa guinada, se é que foi uma guinada? É verdade, pessoal, agora você estava falando, eu tinha escrito ensaios já, mas eram mais na área, né? Eu escrevi o meu doutorado, televisão na era digital, eu fiz o manual de roteiro, é verdade, não tinha feito ensaios culturais, não, o que você falou é verdade. Ah, eu acho que também é a idade, né? Já ficando velho, você vai. Porque no começo você gosta de trabalhar só numa área, depois você ficando velho, você vai. Eu sempre fui fascinado pelo Brasil, né? Então fui cada vez estudando mais essa coisa do Brasil, Gilberto Freire e tal. E aí você vai tendo vontade de fazer ensaios mesmo, tem um lado de idade. Mas é isso, que na verdade, que eu estava pensando sobre isso, ontem, até por causa da entrevista, comecei a pensar nesses últimos anos, né? Que desde que aconteceu esse. Depois a gente vai falar do cancelamento, você entra num limbo e tal, e você é obrigado a tentar entender o que está acontecendo com isso. Por exemplo, nunca tive pretensão de escrever um ensaio filosófico, mas como eu tinha que entender o que estava acontecendo, eu não tinha entendido. No começo, há 8 anos atrás, sabe, pô, você é cancelado, você não sabe nem o que está acontecendo. Você está lá, de repente, você virou vilão. Mas por que eu virei o vilão? Aí você não sabe bem por que você virou o vilão. Aí você tem que entender todo esse negócio das teorias pós-modernas, né? Do Rizet, você tive que ler todos esses livros para tentar entender o que está acontecendo para me perseguir, entendeu? Porque você não sabe. É engraçado a gente pensar isso, né? Porque quando a gente lê sobre a Inquisição, por exemplo, a gente fala, gente, que o pessoal era louco, né? Você pensa assim, como é que eles não perceberam que aquilo é um absurdo? Não é, é um absurdo. Sim. Como é que eles demoraram 100 anos para perceber que é um absurdo? E é assim, porque na verdade eles criam uma ideologia que engana tanta gente que para você sair dela você tem que fazer uma trajetória de herói, praticamente. Você tem que viver um deserto, estudar sozinho, perdido. Então foi períodos muito tumultuados mesmo intelectualmente, que por outro lado é muito rico, né? Pensando por um outro aspecto, né? Imagina o quanto eu estudei, sabe? Eu achava, eu sempre fui cristão, mas eu achava que eu era progressista. Porque entre É. progressista e conservador, você fala assim: olha, eu acho que o mundo evolui. Então, já, meu raciocínio simplista, se o mundo evolui, tem que. Mas não entendia o que era isso, claramente, evidentemente. Aí eu tive que estudar bastante para entender o que era conservador, o que era progressista. É um processo até rico, né? Pensando assim, né? Me obrigou a estudar. É Sim. engraçado, a gente sempre fala mal da É. coisa de ruim, mas por outro lado isso obriga você a estudar, né? Pois é, eu me identifiquei muito com a história que você conta, até porque eu passei por algo muito similar na mesma época. Foi em 2015, né, você começa contando no seu livro, Censura Estrutural, que em 2015, que estava acontecendo? Era o auge do Me Too no mundo anglófono, e o Brasil imitando isso com hashtags, né,
meu amigo anônimo, uma coisa assim, denúncias anônimas por assédio, muitas denúncias verdadeiras até. A gente sabe que assédio muitas vezes é um tipo de crime, até estupro no nível mais Claro. grave, que passa batido. A gente sabe muito bem que algumas não denunciam por medo, por tal. Mas, esse movimento, né, que eu considero parte do identitarismo no meu livro, ele vai atropelando certas coisas, como você diz no seu livro. Eu gostei muito de um modo como você colocou, apesar de você dizer que não se dedica normalmente a ensaios, você é um pensador sucinto e preciso. E você condensa bastante coisa. E eu notei num ponto ali quando você fala que, estavam transformando questões da vida privada, disputas entre 2 pessoas, em grandes questões estruturais sociais, até para invocar autoridades para punir um lado, e é muitas vezes sem um devido processo. Então, daí que vai. Então, primeiro conta pra gente, de que forma você fez sua primeira crítica? Porque em 2015 eu tive que sair do armário de novo. Como alguém que era crítico do identitarismo. Eu inclusive, foi em 2015 que lá no Facebook, acho que foi também no Facebook no seu caso, eu explicitamente disse que eu estava encerrando uma fase de autocensura, e que eu ia criticar uma certa autora identitária que virou a papisa do identitarismo no Brasil, Quem que se criticou? porque ela estava atacando, foi a Djamila Ribeiro, porque ela estava atacando a minha ciência, a biologia. Em resposta, ela apareceu no meu perfil em bando, trazendo um bando junto para tentar me intimidar e eu não cedi. A sua história é um pouco diferente, conta pra gente, e no meu caso eu fui criticar uma pessoa também feminista, mas também ligada ao movimento negro. No seu caso foi mais do feminismo no começo, né. Como você apresentou essa crítica, como ela foi recebida e qual foi a sua reação? Foi engraçado, né, é como se fosse uma invasão mesmo, né, teve. Você falou do anglófono, e a gente eu não sabia que tinha. Então imagina só, uma turma inteira foi formada, uma geração inteira, com os valores que a gente não compactua, não são valores da sociedade brasileira, pode estar certo ou errado, pode até discutir e tal, mas a pessoa chega e ela chega com ânsia vingadora, então eles chegaram para destruir mesmo, né. E aí eles procuravam sempre alguns manés, né. Então no meu caso, eu não sabia disso tudo, não estava acompanhando, achei que os debates era livre, achei que a sociedade era democrática, não tinha esse que nem Lê do engano. o meu não foi uma estratégia, sabe, que hoje em dia dá pra você bolar uma estratégia. Na época não, somente eu estava fazendo piada no Facebook, eu botei uma piadinha brincando com essa questão do feminismo, né, nisso que você falou, eu lembro que surgiu de uma amiga minha que estava reclamando do amante dela, dizendo que o amante não queria casar com ela, e isso provava que é um machismo estrutural, tal. Falei: "Não, amiga, vamos ter amante também, se Um homem casado, né, você quer dizer, ela estava namorando um homem casado. o casado não queria largar a mulher pra ficar com ela, então ela dizia que isso era machismo, e tal". Não, aí você fala: "Gente, isso é relacionamento homem e mulher, sei lá, eu até entendo que pode ter umas matrizes, mas assim, você querer tornar uma causa pessoal pública, né, o Milor fala isso: "Desconfie de todo, revolucionário que luta em causa própria", né. Então a pessoa começa a achar que a vidinha dela é a causa pública, né. E essas ideologias, como você sabe bem, elas aparelham o ódio das pessoas. Ela pegam o trauma da pessoa, que é um trauma real, a pessoa que foi assediada, ou foi magoada, ou sofreu racismo, ela pega aquilo e põe uma ideia, fala: "É culpa daquilo é todos os brancos, a culpa daquilo é todos", e aí faz a pessoa virar em pânico, a pessoa se torna um robô com ódio dos outros e entra em movimentos de massa, né. Então, na verdade, isso é um fascismo identitário, né. Hoje a gente está percebendo que o fascismo, as mesmas técnicas do fascismo, as mesmas técnicas, você vai na treinamento da Fundação Ford, é exatamente a mesma técnica do fascismo. Então, é uma horda que eu não sabia que existia, não tinha essa clareza. E aí eu fiz uma piada que era comparando o feminismo, dizendo que era menininha, uma piada de 3 linhas, no Facebook. Aham. Inclusive eu botei embaixo, falei: "Meninas, eu fui longe demais?". Até botei embaixo isso. E aí eu vi que 2 meninas ficaram bravas, começaram a ficar bravas, comentaram, e aí eu tirei, isso em 3 horas. Eu sei que 15 dias depois, me liga a Carta Capital, na época a Carta Capital era mais importante que hoje, me liga a Carta Capital falando: "Ó, tem um abaixo-assinado de 600 mulheres contra você". E aí, assim,
grandes cineastas assinando, as maiores cineastas brasileiras, grandes diretoras, a classe inteira de mulheres assinando um manifesto contra mim. E o manifesto era muito mal intencionado, porque vale a pena não sei se você teve tempo de ler, porque ele induzia, ele falava assim: essa piada é ruim. Tá, você pode não gostar da piada, acho que todo mundo pode xingar a piada que quiser, inclusive. Pode até falar que você é um cara de mau Uhum. gosto e tal. Mas daí ele dizia que essa piada prova que eu, como secretário do audiovisual, perseguia mulheres quando fui gestor. Isso é muito grave. Uau. Eu falo: gente, eu fiz uma Sim. piada. Você pode falar: cara, que piada horrorosa. Mas daí, para você induzir que a pessoa perseguiu mulheres quando era secretário, aí é grave, né, amigo? Não pode se fazer isso. Então, era isso o tom. E aí pedia para você apoiar a causa de ter mais mulheres, que eu também sempre apoiei. Então, eu falei: gente, a primeira coisa eu sempre apoiei. Então, Uhum. e aí o movimento é muito forte isso aí, porque foi um negócio que a partir dali, eu nunca mais trabalhou, cara, na área. Para resumir a história, nunca mais trabalhei. Para resumir mesmo a história, nunca mais trabalhei. E o pior desses cancelamentos, que os cancelamentos de famoso que a gente conhece, assim, tipo o Danilo Gentili, que também evidentemente é horrível, também sofre, tudo isso, mas ele ainda tem como se capitalizar com aquilo, tem um público já dele, fortalece uma. Agora o Pablo Marçal já até sabe lidar, né? Ele promove o próprio cancelamento para ganhar audiência. Então é diferente para mim de uma área profissional, né, Eli? Você conhece isso? Na área profissional, Sim. você não trabalha mais e ninguém está interessado na tua causa. Hum. Você não é uma figura pública. Você é uma figura, um técnico É, da área. Então você, a partir daí, e na área de roteiro, isso que aconteceu comigo, fui pioneiro. Acho que eu e você, então, fomos pioneiros aí, os primeiros presos da lei da misoginia, os primeiros condenados da lei da misoginia. é. Fomos pioneiros. Mas, depois eu percebi que eu tenho um grupo com 50 roteiristas parecidos comigo, que têm uma grande carreira, que fizeram grandes obras. Imagina você estar no auge da carreira ali. Eu estava literalmente no Uhum. auge. Eu estava com 2 séries no ar, 2 longas lançando, estava no auge da carreira, né. Aí, de repente, Sim. ninguém mais te deixa trabalhar por 7 anos. E aí eu achei que foi na aí você fica com culpa, né, fala: "Nossa, eu sou um idiota, falei merda", aí num processo imenso de culpa. Você começa a se culpar por ter sido livre. E não é eu, Sim. como você sabe, todo mundo te culpa. É uma coisa horrorosa. Tipo, eu era Sim. amigo do presidente da Ancine, dos diretores da Ancine, foi na diretoria da Ancine, eles falam comigo: "Gente, agora você dançou, Newton, você dançou". É assim. Seus amigos de produtora falam: "Rapaz, lamento, você dançou". É todo mundo falando que acabou. Você fala: "Cara, tem cabimento isso?". Aí e você não aí só que isso você vai percebendo aos poucos, que a pessoa não diz claramente: "Você está cancelado", ninguém fala, entendeu? Demorou muito para dizer. Uhum. E você vai tentando. Então você fica com falsas esperanças anos, né, continuando colocando filme edital, continuando mandando projetos, que sempre vendia projeto. Aí até você perceber que realmente eles não perdoam. E o engraçado dessa ideologia, né, é que eu lembro que até, né, na hora que teve esse ataque, foi muito pesado, fui rezar, essas coisas todas, fui pedir auxílio espiritual, como normal, né, já pedi, e me veio muito claro que eu não conseguia pedir desculpa. Eu falei: "Por que desculpa do quê, cara? Fiz uma piada, Uhum. com piada agora?". Então, no meu sistema de valores, eu pedir desculpa por fazer uma piada, era uma coisa absurda. Falava: "Você tem que pedir Sim. desculpa, todo mundo". Eu falei: "Gente, mas eu não fiz nada de errado". Aí me veio uma instrução que é bonita, que eu acho, que é o perdão em frente à desculpa, né. Então eu consegui pedir perdão, Hum. porque a desculpa pressupõe que você tem culpa. O perdão não, você pode pedir perdão mesmo sem ter culpa. Basta você ter magoado. E realmente, o que eu estava querendo dizer é que teve pessoas que foram magoadas pela piada, isso é verdade. Realmente tem a menina que se magoou mesmo, tem algumas pessoas que se magoaram. Mas essas pessoas que se magoaram são minoria, a maioria usa aquilo para ferrar os inimigos. Então eu Sim. conheço quem foi. Então as pessoas aproveitam as pessoas magoadas e usam para ferrar os inimigos. E não perdoam. Você pode pedir perdão, não vai ser perdoado. Eles te cancelam, é fogueira literalmente, eles te condenam para sempre. Eles não querem papo, eles são fanáticos malucos. Então é um negócio que você fala: "Caramba, mano, os caras não têm nem perdão". Então é uma seita muito perigosa mesmo, que tem perseguido muitas pessoas, gerado muito pânico, muita infelicidade e acabou com a cultura brasileira. Newton, primeiro, minha solidariedade a você por ter passado por isso e ainda está se passando, na verdade, né. Você ainda não consegue recobrar
aquele patamar profissional que você tinha antes disso. E assim, eu li a sua piadinha, você fala em feminismo menininha. Na época, eu falava em corporativismo de gênero e até o Jean Willis, pelo menos nos anos anteriores, 2014, 2013, ele gostava que eu falava isso. Ele até reproduzia as minhas críticas e o meu termo, corporativismo de gênero, antes dele ser cooptado pelo identitarismo, que isso aconteceu também depois. Mas eu acho, Newton, eu respeito e acho bonito o que você diz, que você buscou esse conforto espiritual para entender a situação e que você chegou a pedir perdão. Você pediu perdão, você encontrou, conseguiu separar joio de trigo de quem se sentiu ofendido ou não? E outra, mas na minha opinião, antes de você responder isso, acho que você já está cedendo demais, porque as pessoas também usam. Ora, se você é uma pessoa que não tem resiliência emocional diante de uma piadinha, sente que foi atacado, não sei o quê, né, e sangra o coração por nada, você tem que resolver isso na terapia, né. Não é o espaço público que tem que mudar para te acomodar, né, é como eu vejo a questão. Eu acho difícil separar esse joio do trigo, porque muitas vezes eu lembro, por exemplo, do Tiago Amparo, colunista da Folha. Inclusive tem um pouco a ver com você, porque um dos filmes seus que estão parados, você não consegue publicar, tá parado porque você entrevista o Risério, que eu também entrevistei aqui, né, o Antônio Risério, nosso crítico maior do identitarismo. Então o joio do trigo é difícil separar, porque às vezes você que é diretor e que sabe muito bem atores, às vezes é uma atuação de ofensa. Né, e o Thiago Amparo fez isso, pra mim é uma atuação que ele fez, que aí ele foi reclamar que o Leandro Narlock publicou algo positivo sobre o Antônio Risério, o livro dele, assim, As Pretas da Bahia, Suas Joias, Suas Escravas. Super provocativo já no título, como o nosso querido Risério sempre é. E aí o Thiago Amparo disse no Twitter que estava chorando e tremendo, tá. E eu até coloquei isso no meu livro. Mesmo que esteja, eu acho que a pessoa, o momento de incontinência emocional, todo mundo tem algum poder sobre ele, né, de se conter, de pelo menos sai do Twitter e vai chorar e tremer fora do Twitter, né, que eu acho que é uma escolha até política, utilizar aquelas emoções, mesmo que elas sejam verdadeiras, como arma política. É uma decisão que a pessoa faz. Então, a primeira pergunta é: você conseguiu destrinchar quem realmente se ofendeu e poderia te dar um perdão, mesmo você considerando, e você está correto, você não fez nada de errado, era uma piadinha boba, né. Então você conseguiu fazer isso? Não, eu esqueci o nome, o nome da menina, é uma menina que ela que printou, e ela começou a compartilhar. E aí eu não conhecia ela, tem alguns detalhes que ela realmente chorou, ela teve algum momento de ela começou a liderar, mas, eu não conhecia ela também, então não era uma pessoa próxima. Eu decidi fazer um pequeno texto de perdão, pedindo perdão público até, na época lá também. Hoje eu concordo com você que não teria o caso não, porque como você falou, podia pedir perdão individualmente para ela, publicamente não, né. Individualmente você pode pedir, como eu te falei, Uhum. magoou alguém que você não está interessado em magoar. Muitas vezes, na verdade, machuca, né, então, eu não a eu lendo esse reli esses piada ontem, eu achei uma piadinha porcaria, assim. Não deve ser tão ruim, porque incomodou tanto as pessoas, deve ser tão ruim, né. Mas não era nem boa piada, é que ela dizia uma verdade de uma forma chocante, né. E é engraçado que no Sim, delas, elas falavam isso também no texto desse manifesto, falavam que: "Não, tudo bem criticar, mas nesse tom jocoso não pode". aí que tá, É uma espécie de né. Maomé, Que né, é o que me lembra. É o que a carta diz, isso é o que a carta aberta contra você disse, né, não, ou seja, não dão conta de te refutar, porque o seu ponto é, questões pessoais desse tipo, como você deu um exemplo até ridículo da sua amiga, não são questões políticas, e um dos dogmas da ideologia é que tudo é política, Exato. tudo que acontece na sua vida privada é política, então você está atacando um dos dogmas deles, por isso, tanto teatro de ofensa, para mim é isso. Sim, Então. quando você tem teatro de ofensa, mas não é só isso eu acho, cara, quando a gente fala uma ideologia, tem muita gente filha da puta que se aproveita da carência dos outros, mas ela cria essa ideologia woke, é uma espécie de ideologia para bebê, então, de bebê chorão. Se você chorar mais, você ganha mais brinde. Então ela trata a sociedade como se fosse um bebê chorão, então você tem que reclamar, sabe. Se você não reclamar, você não ganha. Uhum. Aí as pessoas vão viciando em reclamar.
Então as pessoas vão viciando em ser vítimas. E aí começa: "Eu sou mais vítima que Sim. você". Começa concurso de vítima. "Eu sou mais vítima porque você é só viado, eu sou viado e trans e pa". Uhum. Mas por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos partindo da identidade do ser humano a partir do seu trauma. A identidade do ser humano é, para mim, Uhum. a partir do seu sonho, do seu potência, não do seu trauma. Então ele se apega ao trauma da pessoa e faz ela achar que a identidade dela é o trauma dela. Então ela está defendendo a vida dela. Então é uma coisa muito perversa. Eu tô falando que as pessoas, ele a gente sempre fala mal dos wokes, mas eles são vítimas, né, a maioria deles são vítimas. Nós que viraram essa gente chata, horrorosa. Mas eles são vítimas dessa ideologia, eles acreditaram numa porcaria, agora para se libertar disso vai ser difícil. Não vai ser difícil, cara. Com Tô certeza. sofrendo, cara, tô impressionado. Eles estão ficando, a impressão que eu tenho é que quanto menos o woke tem, os que têm mais o woke fica. Já reparou isso? Hum. É como se fosse uma dose Sim. de wokeismo que vai caindo, o último vai ser o rei do seu. Mas o meu ponto, Newton, é também que elas, na carta, eu vou generalizar para o feminino, que a maioria eram mulheres que assinaram, mas, dizem, como você disse, elas não conseguiam te refutar no argumento, porque o seu ponto era perfeito, né. Coisas pessoais, né, discordâncias pessoais não são assunto político. Então elas disseram que era o tom que era o problema, o seu tom. É o policiamento de tom, que é uma coisa horrorosa para mim. Por isso que eu chamo os identitários de novos Carolas, Sim. tá. Que as Carolas antigas, né, retratadas em novelas que você deve admirar como Tieta, né, a Perpétua lá, É. né, Tia eram Carol. Eu tenho uma amiga que fez uma peça comigo, uma atriz que agora tá nesse movimento aí, mas assim, virou a tia woke, cara, você fala assim: "Parece aquelas tia Carola mesmo". Eles são puritanos, na verdade, né, é engraçado isso a gente perceber que eles são puritanos, porque eles não gostam de mistura. É a calvini é aquela coisa, é muito parecido com o calvinismo, umas coisas assim do tipo, você é predestinado, né. Então se você nasceu homem, já tem uma predestinação que você é ruim. sim, É um negócio sim. que ele tira o caráter individual, a crença de que a gente pode se construir, e superar qualquer tipo, uma que não tem determinações biológicas desse tipo, tem outras, né. Mas assim, ele não acredita nem na capacidade humana de criar. Eles tratam os Uhum. humanos como se fossem categorias de é muito cruel, cara. É sim, Sim. é muito cruel. A gente Eu que brinca, é eu muito, quero e a mais aprofunda, mais você vê que é grave mesmo, né. No começo a gente achava que era os moleque e tal. Uhum, Nada, uhum. isso é muito pior, né, você sabe. Se infiltrou em tudo, né. E eu quero explorar um ponto que você trouxe, eu vou contar uma história que eu soube, você deve ter visto muitas assim também, que você falou que o adepto da ideologia também é uma vítima dela, e eu concordo contigo. Depende, né, porque tem, sempre uma distribuição de maldade em tudo que se faz, e tem alguns que são, né, mais, malévolos mesmo e usam como arma e usariam outra coisa, se tivesse outra coisa disponível, usariam também. Mas esses que eu concordo contigo que são vítimas, eu vou dar um exemplo para você, uma aluna, acho que ela era lésbica, lá da Universidade de Tocantins, e ela tinha problemas mentais, parece que um abandono da família pela questão de ser lésbica e tudo, e ela cometeu suicídio, e ela deixou uma carta de despedida no Facebook, isso faz também uns 10 anos. E na carta dela, dava para ver que a ideologia transformou o mundo num espaço em que ela não conseguiria nenhum cantinho para se esconder e se defender. Então, quando se fala: "Ah, é misoginia estrutural, é racismo estrutural", essa tal da estrutura que eles estão falando é a estrutura da cultura inteira, da sociedade inteira, não há para onde fugir, É muito né. bom. Então quando a pessoa internaliza isso, ela é uma vítima também, né. Um dos primeiros podcasts que eu fiz a respeito, eu comparei com os conselhos da terapia cognitivo comportamental. Que são conselhos assim: "Não catastrofize", né. E todos esses conselhos, a ideologia woke do identitarismo faz o contrário, ela é uma antiterapia, ela fragiliza mentalmente as pessoas. Você sabe de exemplos assim também, você observou isso? Eu conheço muitos, muitos, é uma tristeza. Não, em vídeo tem uma das que eu fiquei mais chocado, eu fiz até um react triste, assim, que é uma menina que tá falando claramente que o machismo é tão forte, ela chegou a falar isso, que se ela ficar grávida de um filho, é melhor abortar, se souber que é menino. Falou isso, gente. É um nível, assim, e a menina estava assustada, sabe, assim, eu fico assim gente, a menina realmente está completamente em pânico, né. Eles estão gerando pânico social.
E também em casamentos, né, cara, tudo, casamentos, é como a gente fala que é o novo Carola, eles começam a querer botar regra em como você se comporta na tua casa, como você transa, que tipo de transa você tem que ter, e as pessoas começam a acreditar nisso, né, e as mulheres, por exemplo, começam a ficar o tempo todo nervosas, exigindo coisas, e gera como se fosse, em vez de fazer um acordo com o marido normal, que cada marido, cada mulher tem que fazer um acordo, a verdade é essa? É assim que funciona? Quem vai Uhum. fazer o quê? É assim que funciona, amigo. Depende de como quanto ganha, como que é cada um, o que gosta de fazer. Começa a ter uma regra, e aquela regra gera infelicidade, que a pessoa fica. Eu fui casado há muito tempo com uma mulher negra, separei agora há uns 6 meses, maravilhosa, assim, e anti-woke, inclusive, né. Mas é isso, ela, por exemplo, não consegue, ela estava me contando que não consegue mais no samba namorar, porque os brancos tentam pegar nela, as amigas falam que só pode ficar com preto. As pessoas estão Hum. sentindo culpa hoje em dia de namorar com branco. Ela não tem essa culpa, as pessoas condenam ela por não ter essa culpa. Acusam ela de ser racista por eu já fui acusado de estuprar ela na rua. Du Uau! As pessoas falam: "Você é estuprador, porque você está estuprando a negra". Mas eu sou casado com ela, amigo. Como que eu estou estuprando ela? É. Fala isso pra você. Imagina uma pessoa falar isso pra você. Numa festa, se É você doente. eu andava nesse ambiente progressista, e é uma pessoa jovem, assim, tadinha, não tá você vê que a pessoa assim, não, é um nível, assim, na época eu ficava assim, ela que ficava brava, eu achava assim do tipo: "Gente, o pessoal tá onde tirou isso, né?". É um nível. Uhum. Só fala, então você vê que a pessoa não tá bem, né, gente, não tá bem, gera muita infelicidade, impede o encontro, impede amor, tá gerando pânico social. E como você sabe, é sempre aparelhado, né. De novo estão tentando aparelhar pra eleição, então estão usando essa causa, perceberam que a direita tem menos voz de mulher, aí começou a atacar. E no fundo, a gente sabe que eles estão aparelhando o ódio das pessoas pra isso. Agora o que você falou, ideologias erradas abrem espaço pra psicopatas dominarem. Elas premiam Sim. psicopatas. Psicopata é um termo genérico, eu não entendo tanto de psicologia assim, tá, deve ter Uhum. coisa mais precisa. Eu tô dizendo assim, sociopatas, pessoas que não têm princípio nenhum, elas exploram as Uhum. fraquezas, né. Então, quando uma ideologia é, assim, errada e premia errado, e premia que eu digo, como disse: "Quem chorar mais ganha mais", né, são filosofias que tiram a sua liberdade, tiram a sua vontade, e aí gera esse negócio. E realmente eles liberdade que a gente estava falando, eles não acreditam mesmo, né, cara. Voltando, assim, ao assunto, Sim. eles não acham que é importante mesmo. Sim, esse é um gancho bom para a gente falar de um outro caso que você trata no seu livro, que é de um roteirista famoso, a gente não vai dizer quem é, porque a gente não tem autorização dele, mas era uma associação de roteiristas, né, com mais de 1000 membros, e que ele colou lá só uma crítica, né, era uma crítica a um desses vários filmes wokes que a gente viu nos últimos anos, e aí, o ato de colar sem dizer nada já foi tratado como uma prova de racismo, Não. né, e conta pra gente o que aconteceu. Isso foi, tem a data exata, acho que foi 2 anos mais ou menos atrás, ou 3 já, não sei. Eu lembro que era mais ou menos dezembro, era final de ano, assim. E aí a gente estava sentindo esse assunto da eu nem sabia o termo woke, na época eu chamava identitário e tal. Eu tinha um amigo meu que tinha falado woke, Uhum, eu achava que ele, mas era um pessoal de extrema direita que falava woke, e eu mesmo achava isso. uhum, Não sabia direito o que era. E aí, mas só que a gente estava meio cansado disso e abriu um grupo secreto, até lembro disso, que era eu, o Paulo Cursino, que é um outro que é super de sucesso, mas o Paulo é de direita e fez um sucesso muito grande aí, e mais uns 2 roteiristas que eu não posso contar o nome. E lá o Paulo Cursino botou esse vídeo, só isso. E aí o vídeo era legal, era uma crítica de cinema muito boa, inclusive. É pra ser debatida, debatendo se aquele filme era ou não woke. Era uma crítica de cinema de internet, assim. O roteirista botou no grupo da ABRA, da Associação de Roteiristas, mas botou sem comentar, como debate de cinema. É onde se tinha vários debates. Tiraram o vídeo na hora. Aí alguém perguntou: "Mas por que tiraram esse vídeo, tal? Eu queria ver o vídeo". Aí começou um debate. O debate foi uns 2 dias de debate, e basicamente o debate era as pessoas pretas dizendo que não podia discutir isso e que você não podia nem discutir com elas. Se você discutisse com ela, você não tinha lugar de fala, então, portanto, você não poderia saber o que era racismo, o que não era, tal. E a gente ficou, quem comentou estava bem esperto já.
Então ninguém fez nenhuma nada que possa remeter a qualquer ofensa pessoal de nenhum tipo, nenhuma piadinha, nada. Uhum. Começaram a xingar a gente enlouquecidamente de fascista, o caceta 4. Hum. E aí decidiram suspender vários associados, o que postou e mais alguns que comentaram algumas coisas. Para suspender isso foi chocante. Eles suspenderam a lista. Ao invés de conversar com as pessoas normal e fazer um negócio, contrataram um advogado, o advogado fez um parecer. A associação veio 2 associados para contratar um advogado para fazer um parecer contra os associados. E o parecer era, eles nitidamente contrataram advogado para a prova que eles são racistas. Isso é crime, estavam tentando acusar os associados de racismo, prova que eles são racistas. E aí o advogado não conseguiu provar, porque não tinha nenhuma injúria racial nem perto, só tinha pergunta, Uhum. 3 dias de debate, não tinha nada de injúria racial. Aí o advogado concluiu, segundo ele, não teve injúria racial, mas teve racismo estrutural, porque vocês discordaram de negro. E ele conclui o Uau. parecer dizendo assim: o ordenamento é claro. Ou você é antirracista ou você é racista. O antirracista, como você sabe, significa usar o vocabulário woke, racismo Sim. estrutural. Se você não usar aquele vocabulário e não acreditar naqueles pressupostos, você seria automaticamente racista. Não existe uma possibilidade de você não concordar com o outro. Isso é Uhum. exatamente um pronunciamento que o presidente da Fundação Ford tinha feito na Folha, poucos dias antes, que ele falava assim: o anti-woke é a marca do racismo. Ou seja, se você criticar Hum. a ideologia dele, você está sendo racista. Ou seja, você não pode criticar Isso é ele. ridículo. Criticar é crime. Então, Sim. é como que toda ideologia quer, né, Eli? As ideologias querem o quê? Fingir que elas não são Uhum. ideologias. Fingir que elas são a verdade absoluta. Fingir que elas não são uma narrativa possível entre outras. E nós só estamos querendo discutir elas como uma narrativa possível entre outras. No caso, eu não gosto. Mas você gosta também. Vamos debater. Mas não vai me dizer que isso é uma verdade absoluta. E é engraçado que a Abra, ela foi precursora. A Abra é a Associação de Roteiristas, gente. Roteiristas é um setor pequeno, tem 2.000 pessoas, 4.000 pessoas, mas eles fazem toda a dramaturgia brasileira, fazem todas as novelas brasileiras, todas as séries brasileiras, as coisas que a gente assiste, que formam o nosso imaginário, só pra gente ter uma ideia. Esse grupo foi tomado para as ideologias woke a ponto de os comunicados serem usados em linguagem neutra, eles implantaram a linguagem neutra na associação. Eles implantaram, é assim que funciona. Eles chamam associadas, no plano associado, é toda implantada nisso. E se você discutir, é expulso. Aí depois disso, fizeram um estatuto. Se você discutir essas coisas, você é expulso automático. Implantaram a ditadura de vez. Uau. E não tem liberdade na associação de roteiristas. Vai ter liberdade aonde, ele? Vai ter liberdade aonde? Uhum. E roteirista, tipo, eu tenho minha opinião, como você sabe, e você também. Mas quando a gente vai escrever um roteiro, é pior que matéria jornalística. Matéria jornalística também tem que ter os 2 lados. Mas roteiro, meu, você tem que não é ter os 2 lados, tem que ter empatia pelos 2 lados. Você tem que entender o vilão. Sim. Assim como eu estou tentando entender a vítima woke, que eu acho que seria o vilão do meu filme, se fosse fazer um filme hoje, o woke seria o vilão. Sim. Por que ele virou vilão? É o mínimo de roteirista. É o básico de roteirista. Se o cara não consegue fazer isso, não é roteirista. Por isso que a gente fala, ele não pode ser lacrador. Não é porque ele não pode passar uma mensagem, é que ele não pode ter um ponto de vista só, senão parece propaganda. Uhum. E aí, quando você formou uma geração inteira de roteiristas que não conseguem discutir normalmente com um outro roteirista numa sala de roteiristas, uma geração inteira, foi esses jovens que tiraram o emprego desse pessoal mais velho, que eu te falei, que hoje todos os mais velhos foram cancelados, não fui só eu, é uma geração Hum. inteira. Imagina só ele, uma geração inteira de pessoas de sucesso que de uma hora para outra foram demitidas e trocadas por esses jovens. Esses jovens foram formados em uma ideologia autoritária, eles não conseguem multiplicar pontos de vista, eles não conseguem ver vários pontos de vista. Eles não conseguem achar que eu sou mais ou menos uma pessoa, posso estar errado, mas sou uma pessoa legal. Eles não conseguem achar isso. Uhum. Eles acham, Uhum. posso estar errado, mas assim, não sou um mau caráter. Eles acham que o Milton, se eu tiver errado, eu sou mau caráter, estuprador. Não, amigo. Posso estar errado, você também pode estar errado. Não é necessariamente eles não conseguem, amigo. Eles têm uma dificuldade, são maniqueístas. Então são pessoas. Isso não vai conseguir ser roteirista nunca. O que aconteceu?
basta ver a ficção brasileira atual, a dramaturgia brasileira atual, a novela e as séries brasileiras atual. Uma tragédia. Quando sabe, em qualquer setor censurado, a arte não prospera, a arte não funciona em ambiente de censura. Você pode falar, Sim, funciona, é engraçado, né? Que agora estão mais censurados pela ditadura. Esse cara que foi punido, que eu acho que ele vai topar da entrevista para vocês, se Deus quiser, ele tá. é o autor de novela da ditadura, foi censurado pela ditadura. Ele fala claramente que a censura hoje é muito pior que na ditadura. Porque a censura antes, amigo, era você fazia, eles cortavam. Hoje, eles controlam Sim, o tema, a sala de roteiro, cada etapa é controlada. Na sala de roteiro, sim. vou te contar uma coisa só pra você entender como é, que eu acho que é censura estrutural. Posso contar uma coisa mais de roteiro? Dá tempo? Claro, fica à vontade. Uma coisa que a gente não entende bem é como é que funciona uma criação do negócio. E geralmente uma criação você vai criar, por exemplo, uma série policial, criar uma série policial, 9mm. Imagina só uma sala de criação de série policial. Você tem vários roteiristas falando sobre a história. E você está interpretando personagens que são, por exemplo, bandidos, tem racistas, tem machistas, tem psicopatas, certo? Está escrevendo diálogos Uhum, ruins. Fora de pessoas boas também para escrever diálogo ruim. Eu, como roteirista, interpreto personagens que eu não concordo, você entende? uhum. Como ator. Eu interpreto um fascista, interpreto um racista, interpreto um psicopata, interpreto mesmo, porque aparece o diálogo em mim, eu falo. A gente tem uma ideia. Uhum. Pensa como ele. Faz piadas horrorosas. Isso é uma sala de roteiro. É assim que é uma sala de roteiro. Sim. Que aí você vai aos poucos, você vai construindo, e você não vai fazer um filme que concorda com aquele horroroso. Simplesmente botou a voz dele. Você não pode combater o racismo sem revelar que tem racismo. Sim. Então você revela o racismo. Hoje em dia você não consegue botar o racismo no filme, porque se você Uhum, botar, eles pensam que você é racista. Fala, não, amigo, quem é racista é o personagem, não sou eu, não é uhum. o filme. Eles não estão conseguindo. Isso tem o Kundera debate isso no livro, o Mino Kundera, que a democracia surgiu com o romance, e o romance é a multiplicação de pontos de vista. Se você para de conseguir multiplicar pontos de vista, acaba a democracia. Ele estava debatendo a sentença Uhum. ao indiano lá, o maravilhoso, do Versos Satânicos, o Salman Rushdie. Ele fala que ali na censura ao Salman Rushdie, o que ele ficou impressionado não foi com o Islã criticar o Salman Rushdie. Uhum. As pessoas inglesas falando, não, Salman Rushdie, você foi um pouco longe demais nesse trecho. Mas assim, Sim. não era o Salman Rushdie que estava falando, era um personagem do romance. Hum. Então, a hora que você não consegue mais entender a diferença entre personagem e pessoa, acabou a democracia. E acabou a multiplicação de pontos de vistas. Entendeu? É isso Sim. que eu baixo. E eles acabaram. Por isso que o Brasil vira polarizado, porque não tem mais dramaturgia boa onde você vê os dois lados. Porque é na dramaturgia que você vê os dois lados. Você não consegue ter um debate. Nós estamos, qualquer identitário que quiser debater comigo está convidado. Eles não vêm. Você sabe que Uhum. tem coragem de debater a vivo. Por que eles não vêm? Então, e assim na É, novela também, no filme, é só um ponto de vista, você não pode mostrar o outro ponto de vista. Isso acaba com a dramaturgia, amigo, fica previsível. Imagina uma novela que você já sabe que o pleito vai ser bom, que a mulher vai ser bom, uhum. já sabe desde o começo. Não tem reviravolta, não tem surpresa. Porque a surpresa é de Deus, porque os seres humanos são imprevisíveis, porque Deus é muito louco mesmo. A pessoa pode fingir que é boazinha, ser ruim, pode ser o contrário. Isso é dramaturgia. Agora não, lá é tudo organizadinho, como toda a arte puritana, é igualzinho à arte calvinista. Sim. É princípio de arte puritana. Eles não gostam de riso, por isso que eles gostam de sátira. Os calvinistas também eram assim, não podia ter piada. O paraíso, ou que, como você sabe, é um lugar onde ninguém ofende ninguém. Essa é Uhum. a meta deles. Que eles não rezam Pai Nosso. Como eu sempre brinco, se rezasse Pai Nosso tá lá. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é a base do Pai Nosso. É a base do cristianismo. Uhum. Por quê? Porque para viver em diversidade, você tem que conseguir lidar com as ofensas. O cristianismo foi uma religião que saiu da bolha. São para todos. Então a gente é diferente. Eu te ofendo, você me ofende, vai lá, reza Pai Nosso e vai que vai. Eles não querem perdoar a ofensa. Eles se apegam à ofensa Sim. e aí querem criar esses safe spaces furados que não existe. Então a sala de roteiro hoje em dia virou isso. Só para acabar esse raciocínio,
virou um lugar de Uhum. self-defense. A sala de roteiro das séries é um lugar que você não pode fazer uma piada errada. O Padilha fez Uhum. uma discussão na sala de roteiro, tinha com um assistente de roteiro, o assistente de roteiro começou a ficar bravo com ele. E foi processado lá, acho que até cancelaram a série. As pessoas têm medo na sala, têm medo de falar na Sim. sala. Olha que loucura. E é assim, o último exemplo, o último roteiro que eu fiz, é nesse nível. Tinha lá, eu não tenho problema nenhum, cara. Eu faço roteiro com trans, pretos, essas coisas eu adoro. Sempre gostei. Uhum. De minorias. Não é esse o problema, a inserção do tema. Não é esse exatamente. O problema é a dramaturgia mesmo. Que isso que ninguém entende, que é a nossa crítica. As pessoas pensam que eu tô criticando ter preto. Imagina. Só você ver, eu fiz Dark Uhum. Comics, fiz Quanto Vale por Quilo, fiz Brother, fiz todos os filmes de movimento negro. E já no Brother, Sim. tem um episódio claro que eu fui acusado dentro da Fundação Palmares, fizeram essa pergunta. Por como é que você pode ser roteirista branco de um filme negro? Isso aconteceu, eu tenho um conto sobre isso, posso te contar. Eu era secretário do audiovisual na época, estava lançando esse filme, que é um filme dirigido por um diretor negro. Aí perguntaram pra mim, como é que você pode ser roteirista branco de um filme negro? Eu falei, o filme não é negro. Não existe filme negro. Filme é filme, querido. O filme não é filme nem negro, nem branco. E pra. E aí, É. radical. Eu falei, mano, no mínimo, você tem que ter o ponto de vista do racista. Eu sei o ponto de vista do racista. Eu fiz essa piada. Aí quase me mataram, na época eu tinha 20 anos. Ou seja, eles não entendem que você tem que ter diversidade real. Eles são contra e Uhum. isso acaba com a arte. Só para acabar, que acho importante dizer que essa censura permanente acabou com a arte brasileira. Concordo contigo, e é realmente a morte da possibilidade de pontos de vista diferente, como você disse, mesmo que é errado, a gente precisa ouvir para entender que é errado, inclusive, às vezes tem que confrontar, né, como diz o John Stuart Mill, é pelo confronto de ideias, umas colidindo com as outras que a gente vai chegando à verdade. E não só, mataram essa possibilidade da dramaturgia que você está dizendo, levando à mediocridade nas obras que a gente tem agora, quanto no humor, nem mesmo piada, como é o seu exemplo também, né, o seu cancelamento foi isso. Não tem o humor, ele sempre foi tratado até dentro do direito como não como um agravante, mas como um atenuante. Mas a gente agora, por lei, dentro da lei do racismo, transformaram em agravante a piada, a lei antipiada sancionada pelo Lula e que foi, uma das motivações para a condenação a 8 anos de prisão do Léo Lins. Então a gente está vendo essa ideologia alterando as nossas leis para detrimento da liberdade de expressão brasileira. Então a gente está assim num momento assim de emergência da liberdade de expressão no Brasil. E para te dar insumos até para te corroborar o seu ponto de vista, Newton, tem a FIRE, a principal organização para a liberdade de expressão nos Estados Unidos agora, a FIRE, é a Fundação por Direitos Individuais e Expressão. E eles fazem estudos quantitativos, eles já mostraram que o número de professores que precisaram pedir demissão ou foram demitidos sumariamente, por causa da onda woke dos cancelamentos, já é maior do que aqueles que foram cancelados, demitidos na onda do macartismo dos anos 50. Que era a perseguição a quem fosse percebido como comunista, que era errado também, né, coisa que a gente se opõe aqui na Free Speech no Brasil também. Então, pra corroborar o que você disse, que o roteirista experiente te disse que já está pior que a ditadura militar em questão de controle, da expressão artística, então como eu disse, é uma emergência. Outro insumo para te apoiar, você também mencionou que os roteiristas experientes, né, com baita desrespeito, aliás, serem cancelados desse jeito, né, sem nenhuma colher de chá, nenhuma, né, benefício da dúvida para pessoas experientes que, pela sua obra, mostram como entendem o que é o ser humano, né, e que sabem pensar, se colocar dentro de diferentes pontos de vista. Eh, Isso tem um aspecto de disputa profissional. E esse aspecto foi capturado por um sociólogo chamado Musa Al-Gharbi, tá, que ele é americano, mas de origem, acho que é árabe, por esse nome. E ele tem o livro Nunca Fomos Wokes, ele está se baseando até no, Nunca Fomos Modernos, We Have Never Been Woke. Mas o título não leva muito ao pé da letra. O que ele mostra nesse livro é que o woke começou lá por 2011 com o movimento Occupy Wall Street, quando tinha um monte de gente lá protestando, onde vem a retórica, até que foi reaproveitada agora eu vi por alguns petistas, do 1% contra o 99%, ou o 1%, o problema da sociedade é 1% dos mais ricos, então vem daí. E aí o que que eu notava na época já?
eu acho que daí também a semente da minha crítica ao identitarismo que começou cedo. Eles faziam o que eles chamavam de lista progressiva, que era justamente aquelas Olimpíadas da opressão que você estava falando, que era a ordem de quem podia falar no protesto. Então, se você fosse mulher, negra, lésbica, cadeirante, você falava antes de todo mundo. E aí depois lá no final, é que podia falar homem branco hétero, que é a escória da sociedade para eles, né. Então, o Musa mostra que, tem um aspecto profissional, porque na opinião dele, teve várias ondas de woke, de identitarismo, e acho muito interessante, ele coloca lá em 1920 teve outra, que o que acontece é que o país rico produziu um excesso de elite intelectual, muita gente diplomada, e aí, a economia passa por alguma crise, como passou em 2008, com a crise, né, do subprime nos Estados Unidos, e aí fica sem emprego para esse excesso de gente diplomada. E aí, então ter o diploma já não é o seu diferencial, você precisa achar algum diferencial. Aí qual é o diferencial? É justamente essa questão identitária. Então eu tenho que ter, porque a sociedade é isso e aquilo, aí difama a sociedade inteira, com uma visão até, que foi correta para o passado, que era, supremacia branca e tal, isso tudo foi verdade, o patriarcado, etcétera, mas num passado longínquo. Aí alegam que o presente é igual ao passado, para favorecimento próprio, porque pertence ou porque fala em nome, né, porque nem precisa pertencer. A gente tem, por exemplo, a autora tem uma das autoras que você falou esse negócio de ou é antirracista ou é racista, o que significa antirracista é aceitar o dogma woke. Aliás, parece Brasil ame-o, odeie-o, um slogan da ditadura, né. Eh, então tem essa autora, a Robin DiAngelo, ela é branca e hétero, que eu saiba. Só que ela virou a porta-voz do antirracismo junto com o Ibram X. Kendi, que falava justamente isso aí que você ouviu. Ou é antirracista ou é racista, e antirracista significa concordar com tudo que eu estou propondo, né. Então, tem esse aspecto de disputa mercadológica, de favorecimento próprio para tentar obter a vaga do colega. Isso é claro que tem, sempre Vou teve contar um caso também. desse que aconteceu Né. comigo também, nós estamos aqui abrindo o jogo, eu vou te contar um desse. Uhum. Mas eu queria só complementar, eu concordo com tudo isso, obviamente, o livro da Madeleine também, quando fala do cancelamento lá, o Cancelando o Cancelamento, também debate isso bem, como, na verdade, por trás dos cancelamentos tem esquemas mesmo, né. Agora, vale lembrar aquilo que o Rizério falou outro dia, que a gente sempre lembra, quem financia isso, né. Quem financia isso, a gente sabe, mercado financeiro, os IDOMs internacionais, tal, né. Qual é o interesse de financiar isso, né? É muito claro, é mais fácil você combater a escravidão do passado do que a atual. A atual a Hum. escravidão é por dívidas, né, o sistema financeiro escraviza as pessoas por dívidas hoje em dia. Então você combater a escravidão do passado é mais fácil. E aí, em vez de unir os pobres, você bota os pobres para brigar, disputar esmola. Hum. E edital de cinema? É a discussão de esmola. A minha esmola, farinha pouca, meu pirão primeiro. Toda a lógica é da farinha pouca. Mas por que tem farinha pouca? É mentira que tem farinha pouca. Para a elite tem farinha grande. Hum. Então continua tendo a farinha grande lá para as grandes produtoras na área cultural, que são donas de branco, tal, os grandes ricos continuam, né? E eles contratam um monte de estagiário preto e beleza. Então todos os ricos agora decidiram trocar, os ricos continuam controlando, trocar para o estagiário preto e demitir o estagiário branco. No fundo, é botar os pobres para brigar para não perceber a dominação estrutural. Então é para dividir a sociedade, para gerar guerra de sexos, guerra racial, é para dividir a sociedade. Isso é para acabar com a nação brasileira e está dando certo. Eles estão conseguindo acabar com a nação brasileira. Vamos objetivar. E tem coisas Hum. maiores, mas tem interesse no Brasil. No Brasil, especificamente, olha, eu tenho falado com muito amigo de gente de fora, eu acho que é o país mais woke do mundo. Você tem algum país É mais woke? possível. Inglaterra. Você tá na Inglaterra, pode ser Inglaterra, seja Canadá, né. Mas Canadá. Canadá eu acho que é mais. Mas assim, é Canadá, Hum. Brasil, quer dizer, como é que pode? É que o Brasil não é woke, o povo não é. É diferente dos outros que até eu Sim. concordo, mas no Brasil é surreal, tem uma elite tentando impor uma doutrina que não é via STF, não compartilha os valores do povo. Lamento informar. Aí fica Uhum. culpando o povo, dizendo que o povo é racista. Fala: "Não, o povo não compartilha os seus valores, amigo. Você tá querendo impor a goela. Sim. Deus, Uhum. vence a eleição aí, porra. Vê se você vence a eleição. Vai lá, cuidado com o presidente, vê se a Exato. Clinton vence. Se vencer, beleza, quero ver se vence. Não vence, quer botar por goela. E esse é pra acabar com a nação mesmo, amigo, não tem papo. Eles querem acabar com a nação brasileira.
Depois eles não vamos debater aqui, mas o Rizé debate bem essa parte da história, como eles destruíram a história brasileira, etc. Quer acabar com a nação brasileira. Isso é dominação para dividir para reinar. Mas voltando aqui a um caso concreto, posso contar? Ainda dá tempo, né? Vou contar um caso da. Não, Pode. fofoca quente, hein? Não, também não vou contar, até porque o nome e tal, porque as produtoras, também o produtor também não tenho raiva do produtor, né? Mas era uma. Que ele também ficou gerenciando os pratos. Como é que é? Sim. O cara, o produtor quer ganhar dinheiro, normal. E não quer conflito, quer gerenciar os pratos. Então teve essa invasão woke. Então o que aconteceu? Eu fazia uma série que eu era criador, roteirista, dono da série. E aí, Hum. ele teve a série, tinha uma assistente de direção que começou a falar que o roteiro era machista. Foi logo depois do meu cancelamento. Como era uma série que eu era dono e já estava para filmar, não tinha como me demitir, né? Então eu ainda fiz essa série. Mas, obviamente, como você falou, a menina era assistente de direção, queria aproveitar ali a carreira dela, começou a pegar o roteiro e falar que era machista. Aquela era revista mesmo, sou bem sincero, mau caráter, percebe-se. E aí ela dominou lá Hum. o diretor concordou com ela, tinha raivinha de mim, tinha invejinha de mim, porque o diretor tinha inveja porque eu era dono da série, ele não é. Ou seja, pequenezas, começou a acusar que o roteiro era machista. Aí eu fui lá, vamos discutir o que o roteiro era machista, só pra você entender como é que é a discussão dos tipos de dramaturgia. Ah, não, porque essa personagem era uma secundária, que era uma médica, que fazia um papel de alívio cômico. Então ela falava coisas classistas, principalmente classista, nem racista, falava mal de pobre. Meio caco antigo. Hum. É um personagem secundário. Ela falou, não, isso é machismo, porque você fez a mulher ser a vilã. Ela falou, não, amiga, a protagonista da série é a mulher e é a mocinha. Essa é uma secundária que é vilã, assim como tem um homem secundário vilão. Aí ela ficou brava com o meu argumento. Isso é uma reunião de sala. Aí ela continuou, e falou: "Ah, então, mas por que tá tendo piada? É a única personagem cômica numa série dramática". Eu falei: "Não, porque tem, ué, o que que tem? É normal, então me dá um exemplo". Hum. Eu falei: "Como assim um exemplo?". Aí eu tive que lacrar, né, aquelas coisas que a gente tem que lacrar um pouquinho, porque a menina tinha 20 anos de idade, eu tinha já 50, né, eu tenho que explicar pra ela. Falei: "Minha filha, desde Shakespeare até o House, que é uma série de referência, mistura gênero. Uhum. Você pode ter drama e comédia. Só no teatro Sim. francês não tinha isso. O Shakespeare quebrou. E o House, que é a nossa referência, tem drama e tem comédia. Então não tem nada demais ter umas cenas cômicas dessa mulher. A lacrada foi muito Uhum. grave, começou a gritar, a chorar. O cara virou a mesa. É literal, não tô brincando. Hum. O diretor virou a mesa, levantou a mesa, começou a gritar comigo, porque eu ofendi ela. É aquela coisa, né? Hoje, passando os anos, evidentemente, você sabe que nossa geração, agora eu tô mais delicado, mas tinha meio papo reto mesmo. Você não tá discutindo comigo dramaturgia, quer mudar meu roteiro, tá me acusando de machista, você dá Uhum. papo reto. Só que você não pode ganhar o debate. Sim. Você ganhar o debate seria misoginia. Uhum. É isso que é a questão do hoje em dia. Esse é um exemplo claro do que vai acontecer com essa lei da misoginia. Você está discutindo com a mulher É. normal, tua funcionária, para deixar claro. A empresa, eu era Uhum. sócio do projeto, tem uma produtora que é sócia, eu sou sócio, mas assim, ela trabalhava na minha série. E tá discutindo com ela. Você ganha a discussão, que ganhou. Tá? Ganhou. Você não tinha o que falar, eu não tinha resposta. Que é uma outra coisa que eles não conseguem admitir, identitário, né? Que existe uma hora que a gente acaba. Sim. Porque existe um fato real, uma verdade. Não, não tem, é tudo relativo. Então a opinião da. Aí fica nisso, opinião relativa o cacete, meu filho. Isso é uma série, tem que ficar boa esse negócio. Não tem relatividade. Aqui, ó, o roteiro é esse, é assim que funciona. Não fica bom se ficar com esse papinho de cada um fizer o que quiser. Não fica bom o filme. O Brasil virou assim. O roteiro agora no Brasil é assim, é tipo lei. Aí eu tenho uma ideia, eu posso discordar da tua, também põe a tua, fica um monte de ideia lá, não tem nada. Que ninguém tem coragem de impor. Uhum. Impor é ditadura. Imagina um homem impondo sua visão do roteiro. O roteiro tem que ser colaborativo. Não, querido, então faz o roteiro você. Não sou... Alguém tem que pôr uma visão. É uma coisa óbvia. Aí não tem mais isso, não querem isso. Olha, ó o nível. Aí deu outra que aconteceu. Eu não pude ir no set da minha série. Eu não podia ser demitido, Uau! mas eu não pude filmar a série. Eu ia dirigir 2 episódios, aí pedindo para eu não dirigir, para não gerar conflito. E ficam tratando por muito tempo do tipo assim: "É, você, Newton, é complicado que você brigou com ela". Olha, eu não briguei. Falando sério, não gritei, lembro claramente. Eu só falei a verdade. Falar a verdade é complicado. Você defender o seu roteiro Uhum. hoje em dia. Você não pode defender, porque se você defender, você está Sim. ofendendo ela.
Que ofender, meu filho. Então, é esse tipo de coisa, obviamente, não aconteceu isso, você acaba sendo cancelado. É que nem o Daniel Colt, que é dono da editora, ele não pôde mais trabalhar na editora, porque fez uma piada há 14 anos atrás. Quer dizer, falou uma bobagem num grupo de amigos há 14 anos atrás. Do que, entendeu? Quem é um negócio, é isso, né? Resumindo. E só o último pra você entender como é que é o tipo de debate. Aí o debate é assim, a série, como eu te falei, tem trans, tem tudo. Aí tem um trans, tem um roteiro lá. Aí tinha um trans que tinha uma cena que falava de fio terra. Falava. Nem tinha nada demais. Hum. Rapaz, você acredita que ficaram debatendo 4 horas com o canal se pode sexualizar o trans ou não? Juro por Deus, cara. Eu tava tendo surto de dar risada, não aguentava mais, cara. Eu tinha que desligar a cela. Só rindo. Eu ter surto, eu comecei a achar que, gente, esse pessoal é louco. Foi um dia que eu percebi, eu distanciei. Eu era chefe da sala. Eu distanciei e falei assim, gente, o pessoal tá louco. Porque ficava os moleques, era um roteirista, porque agora tem cota pra roteirista. O roteirista é trans, o roteirista é preto, o roteirista tem que ter todo. Só que eles não são roteiristas, eles são fiscal da ideologia. Eles não dão ideia, Uhum. eles só ficam tirando ideia. Eu reparei, sabe gente que é o censor, né? Eles ficam lá tipo, não, isso aqui não pode, que vai ofender, isso aqui não pode. Aí tá, aí você vai tirando. Um amigo meu chama morte por 1000 cortes. Né, que é uma tortura Hum. chinesa que em vez de te matar de uma vez só, vai cortando. Aí corta um pedacinho, corta outra piada, corta outra, vai cortando tudo. Essa aqui choca. Aí a pessoa fala assim pra mim, ó, olha só o que é o woke, pra você entender. Olha só. Era uma cena de Covid. Aí a mulher fica doente. Uma mãe perde a filha ao vivo lá. Uma mãe perde uma filha de uma cena médica. Hum. Uma filha de 7 anos, sei lá. A mãe ainda morre. Aí, Hum. aí a palestrista fala assim: então, eu, como mãe, não me sentia à vontade com essa cena, tem que tirar. Fala, amiga, você não sentiu à vontade porque a cena é boa. Exatamente. Sim. Você não sentia à vontade mesmo, você não tá entendendo. Uhum. É básico, Que amigo. absurdo. E aí você parecia isso no canal, cara. Aí você fala, e todo mundo baseado. Então, eles são aqueles leitores sensíveis, né? Que eles chamam de editores. Então tem um monte de gente assim agora que fica falando esse tipo de coisa. Aí o travesti fica 4 horas discutindo se ofende ou não o fio terra. Aí chegou no final, perguntaram pra mim. Uau. Com teorias, mostraram vídeos de teorias, no meio da sala de roteiro. Cara, a sala de roteiro tinha 50 problemas de roteiro pra resolver. Real. Roteiro tem Hum. problema real, não é problema que aí depois de Uhum. 2 horas desse papo lá, perguntaram pra mim: "Você tem que falar, Milton, você é o chefe da sala, o que você acha?" Eu falei: "Gente, esse filme vai sair daqui a uns 3 anos, 2 anos. Até lá já vai ter mudado essa regra, que já mudou várias vezes essa regra, do que ofende, o que não ofende. Uhum. Não vai Sim. saber o que ofende e o que não ofende, amigo. Eles ficam criando Uhum. coisa pra ofender o tempo todo pra dar, porque ganha mais brinde se ofender. Então não tem como você não Sim. ofender essa gente. E aí toda a produção tá com medo de ofender essa gente. Aí censurou tudo. Tá tendo censura prévia, autocensura, por medo de ofender grupos de pressão. Entendeu? Isso parece para mim, Newton, 2 comentários sobre isso. Que uma observação que acho que você faz no seu livro também, Censura Estrutural, é que é indistinguível da criança mimada, né, é um grupo ideológico que parece, assim, é uma horda de crianças mimadas, que não podem ouvir nada que incomode, inclusive o parte da dramaturgia que foi feita para incomodar, e nem isso pode mais, né. Então é um absurdo. Você vê isso também? Porque esse exemplo que você deu, a pessoa era sua funcionária e você não podia você fez um comentário técnico, né, como dramaturgo, como um roteirista, um comentário técnico que ela, pegou como ofensa. Então, É, eh no caso dela você entendeu, né, ela foi promovida, virou diretora, viu. Foi promovida, virou um hum, sucesso, deu certo, esses planos dela aí deu certo. Um plano de carreira dela. é, É o que você falou, os psicopatas são premiados, né. No caso dela era bem calculadinho, sabe, era bem tipo: "Vou ferrar esse aí, vou aproveitar essa brecha que ele já foi acusado de machismo na imprensa, e vou aproveitar isso sim. nessa série também", entendeu. O outro aspecto é da não tem outro jeito de falar, um baixo QI da coisa toda, porque eu lembro da minha tia-avó, que não sabe, eu não sei se ela não sabia, era uma coisa estranha, porque ela é daquele tipo que via novela xingando o vilão, e que se visse o ator que interpreta o vilão na rua, ia bater nele. Então parece que esse, né, com todo o amor que eu tinha à minha querida tia-avó, eh parece que esse tipo de gente está mandando nas coisas agora, né, parece que é justamente esse desentendimento que virou a regra, né.
Então, assim, é difícil. E Não, eu quero te perguntar também. existe essa. Eu gosto de chamar, eles gostam dessas coisas, como é que é? Eles chamam sistêmico, né? Eu gosto de chamar de mediocridade sistêmica, sabe? Existe uma Uhum, mediocridade sistêmica mesmo, porque qualquer sistema totalitário, você pega isso na Globo, percebeu isso na Globo, né? No sistema totalitário, ali quando você está censurado, o que acontece? Os mais criativos são punidos, percebe? uhum, E o criativo, ele é livre. sim. E não é que ele é de direita ou de esquerda. Esse papo, o pessoal de direita foi cancelado na cultura. Não é isso, não. Na maioria eu, por exemplo, agora virei mais conservador. Mas não era. E meus amigos todos, mas eu sou mais polêmico, eu falava mais tal. Mas eu tenho, como eu te falei, os outros não falavam em público. Uhum, É simplesmente porque na sala de roteiro ele tem uma ideia louca, que não é necessariamente boa. Só que é uma pessoa criativa. uhum, E isso já é punido, porque é de sim. mau tom. Então, é tudo bom tom. Isso não gera um ambiente criativo. O ambiente criativo não pode ser assim. Aí todos esses mais velhos, teve disputa de poder, mas teve essa questão, diz que viu uma dramaturgia, não pode nada, não pode nada. E os caras querem fazer dramaturgia boa, natural. O cara fazer sucesso, o cara que já fez. Então não dá. Mas tá dando errado mesmo. Uhum, Isso pra mim sim. é feito aí plantado pra dar errado, sabe? Plantado pra acabar com a cultura do país. Eu, se fosse acabar com a cultura do país, Hum, faria isso. é uma receita, né, imbatível para acabar mesmo. Eu quero te perguntar também, com você com a sua experiência, né, de décadas escrevendo e pensando a ficção, se você também foi, alvo do outro lado, por exemplo, quando você, teve o documentário Jesus no Mundo Maravilha, né? Se foi acusado de blasfemar contra o cristianismo, se você também experimentou os 2 lados da questão. Eu acho que sim, eu sou um pouco mais novo, eu acho que sim também, por ser gay, eu vi como era também o pessoal que realmente não gosta de gay, né, o pessoal, mas aí eu vi o surgimento do wokismo que, queria calar a boca dos homofóbicos, eu disse: "Você não vai mudar a homofobia ou curar a homofobia de ninguém com a censura não cura", até rimou. Não, não. Então eu quero saber como é que foi o recebido na época Jesus no Mundo Maravilha, se você foi alvo da pressão do outro lado também, os mais conservadores, os mais tradicionalistas? Na censura não cura, temos que usar, viu? Porque é verdade. Uhum, Não, porque a gente fala, não só fecha o raciocínio, porque evidentemente é bom a gente ter uma educação preventiva para as pessoas serem mais tolerantes, isso a gente gosta, mas não é a censura. A censura só piora, não torna. É isso que a gente tem que debater, porque a gente também não é contra, fala assim, por exemplo, prevenção de adolescente para ele não virar red pill louco, legal até, pra hum, discutir a sexualidade, mas não censurar, porque censurar piora, ele vai virar mais, coisa não sim, adianta, entendeu? sim. Até as coisas que eu discordo não pode censurar, concordo total. Não, o Jesus, Uhum, cara, foi um filme que, na verdade, também foi criticado pela esquerda, na verdade. Então, por incrível que pareça, eu hum, não tive de direita não, viu, nem quando eu fiz Deus é o Moro, por exemplo, que eu fiz umas coisas no limite da herético ali, piadas espirituais, tal, nunca teve também. Eu não sei porque não repercutiu tanto, não sei se os cristãos, eu sei que tem cristão, também fanático, né, então pode ser que, mas eu tô sentindo, por incrível que pareça, a direita mais tolerante que a esquerda. Não, Argentina, uhum, pensando bem, depois que eu estudei é verdade. É que eu fui formado ainda achando que a abertura, Chico Buarque, então eu achava que a esquerda era da liberdade, mas historicamente, geralmente não é não, a esquerda sempre é da liberdade, uhum, entendeu, né. Mas uma das coisas que eu ia te falar, esse negócio do macartismo, eu também faço hoje eu vivo de ghost, faço muito ghost, e não ponho nem pseudônimo, hum, ao contrário do como é que ele chama? O roteirista maravilhoso lá do Spartacus, o roteirista censurado no macartismo, que eu esqueci o nome, hum, depois fez Spartacus, é, Dalton Trumbo. certo. Dalton Trumbo, o Hum, Dalton Trumbo fazia muito pseudônimo, né, que tinha indústria de filme B, ele escrevia pseudônimo do macartismo. Aqui no Brasil nem pseudônimo não, é ghost mesmo. Porque o que acontece é que os produtores mais antigos que me conhecem, eles sabem que eu sei segurar o negócio, mas eles não podem me botar no canal, por causa que eu tô cancelado. hum, Aí eles contratam os roteiristas que não sabem fazer lá, tal, e dá problema, eles também brigam muito, né, os roteiristas que não sabem fazer. Outro problema deles é que eles dão muita briga. Eles estão sempre reclamando, uhum, se magoam, aí eles têm que chamar profissional e o profissional fazem escondido. Eu não vou nem contar que é, então tá acontecendo ghost no Brasil.
Se isso não é prova de censura, eu não sei o que mais a gente precisa para provar a censura. O que mais a gente precisa para provar a censura do que ter um monte de roteiristas experientes tendo que fazer gols, escondido. Uhum. E ainda agradecer a pessoa. E o Jesus também foi criticado pela esquerda. Tem umas 3 teses de doutorado sobre esse filme, porque o Jean-Claude Van Damme é porque, assim, o filme são policiais assassinos contando seus crimes. E, obviamente, é irônico com isso, ele mostra várias situações, só que a pessoa da esquerda não entende ironia, eles têm dificuldade. Então eles Sim. acham que eu concordava com os policiais. Aí o Jean-Claude Bernardet, que é inteligente, percebeu que o filme tem várias camadas, né. É que a crítica, como você falou, é muito ruim. As pessoas acham que você concorda com o personagem, gente. Eu não, eles estão com uma dificuldade. Por isso que os documentários são lacrador. Parece que o diretor quer deixar claro o que ele acha, pra ele não ser cancelado. Uhum. Tá claro o que eu acho. Não, meu filho, você deixa claro o que você acha, é o público tem que deixar aberto, entendeu? Não é você ficar o tempo todo dizendo o que você acha. É chato, vou dar aula agora. Sim. Não é aula, amigo, entendeu? Então as pessoas começaram a fazer filme aula, né? Então os filmes hoje em dia de documentário, a maioria é aulinha, né? Você vê que é direitinho, tá bom, amigo, mas não é filme, entendeu? Dramaturgia não é isso. Sim. Já não é aula. Dramaturgia é surpreendente, você fica incomodado, como você falou. Então é um filme polêmico pra caralho, e foi também cancelado pela esquerda, com um monte de artigo na Piauí, daquele cara, esqueci o nome dele lá, xingando o filme, dizendo que eu sou fascista. Aí, não, já ali começaram a dizer que eu era fascista. Hum. Porque, na verdade, eu apareço entrevistando os policiais e não discordo deles durante a entrevista. É claro que não. Mas Você- não é esse papel do entrevistador. Eu quero que ele conte. Entendeu? Se Sim. eu discordar, ele não conta. Aí começaram a falar, tá vendo? Ele concorda. É assim, ó, Hum. realmente essa coisa da falta de meritocracia, ele é muito triste, né? Muito triste porque Sim. em qualquer área, né? E é triste para todo mundo, porque as pessoas começam, hoje em dia, com esse negócio das cotas, você tem muita gente não tem vocação para ser diretor, vira diretor. O cara Hum. é só porque é trans, fala, virar diretor, tem cota, ganhar dinheiro. Hum. Só que a pessoa não Uhum. estudou para aquilo, não tá 20 anos estudando. Tá acontecendo isso, entendeu? Isso não se faz com ninguém, nem com o profissional, nem com a pessoa, porque não dá certo. A pessoa se sente mal também. No fundo, ela é uma Sim. picareta, entendeu? Tá incentivando a pessoa a ser picareta. Não precisa, a pessoa pode chegar no por mérito, não precisa. Uhum. Pois é, e por falar em meritocracia, é um termo bastante, politicamente, né, valente. Eu queria você falou que a sua visão de mundo, né, politicamente falando pelo menos, foi transformada pela experiência do cancelamento e de observação de outros cancelamentos e esse autoritarismo, essa censura, essa limitação. Eh, e você que cria personagens e que tem que pensar como cada um deles para criar o diálogo, né, que dá para fazer a suspensão de descrença, você acha que o que que a gente está passando é porque as pessoas não aprendem no nível teórico, elas precisam aprender batendo a cabeça? Esse tipo de gente é mais comum, talvez, isso talvez é isso que tá quando a direita começar a censurar mais, que ser daí, aí vai ter uma reedição do que a gente viu lá com Caetano, os hinos, né, do Cala a Boca Já Morreu. Você acha que é esse é um dos problemas? Porque no nível teórico, como você disse, eles perdem no argumento, desde a sua piadinha ali, que continha um argumento correto, aí acusaram você de errar no tom, porque não conseguem argumentar, não são, né, não conseguem colocar a razão em prática porque sacralizaram certos dogmas políticos. Então você acha que a gente só o mais comum, a gente em geral, a humanidade aprende é só batendo a cabeça mesmo, esse é o problema talvez? Ah, acho que é, porque no fundo não, eu agora que aconteceu com a gente, né, é esquisito você imaginar que a gente tá vivendo um período de censura e muita gente não acredita, né. E esse negócio do cancelamento, eu tive vários momentos que é isso, né, amigos, assim, que falam: "Não, você tá errado mesmo, Nilton, você que foi o tonto", né. E assim, por um lado eu fui um tonto, não tenho dúvida, né. Eu fiz a piada errada na hora errada, aparentemente é um tonto. Tonto que eu digo assim, não conseguiu controlar. Gente, mas a gente vai aceitar que as pessoas vão ser condenadas por se expressar livremente? Vocês vão apoiar isso? Vão, eh, sabe, aquele negócio do silêncio dos inocentes, né, que fala a culpa também você vai aceitar? Então eu acho, mas assim, eu acho que tá na beira de ter uma abertura, porque depois Hum. da ditadura, que a ditadura tem sempre esses processos, né, demora um tempo até para tomar consciência. Essa foi muito
muito bem bolada, vai. Na verdade todas são, né, porque Uhum. enganam as pessoas um tempo. Então demora um tempo para decodificar o que aconteceu. Só que agora a pessoa já decodificou. O Sturrizelli tem falado também, no debate intelectual, se a pessoa ainda quiser fingir que é woke ou identitária, realmente ela vai ter que se esforçar, porque todo mundo já sabe que intelectualmente está perdido. Só que eles continuam dominando todas as instituições de cultura, como você sabe, boa parte do judiciário brasileiro. Então foi realmente uma infiltração que tomou ponta. Então vai ter um período de briga entre a expressão livre e essa turma. Esses períodos são abertura, são tipo teve no final da década de 70, então vai ter um período de alta criatividade, a partir de agora. Tá Uhum. começando. Eu percebi isso quando, porra, a Isabela Cepa foi condenada por falar que a Erika Hilton é homem. Sim. Agora tem um surto de É. gente falando que a Erika Hilton é homem e a Erika Hilton não vai conseguir processar todo mundo. Vai processar os mais famosos, vai continuar enchendo o saco, mas ou seja, as pessoas estão perdendo medo, que não estão aguentando mais. Uma geração está se levantando contra isso, ninguém está aguentando mais. Que não é uma questão só da Uhum. nossa, foi só da nossa classe, a gente foi pioneiro desse atraso. Jornalistas, Uhum. nós somos pioneiros, né? A gente foi vanguarda desse atraso, que eu gosto de falar, a gente foi vanguarda do atraso. É verdade, é um atraso, a gente foi vanguarda do atraso. Só que agora começaram a querer implantar na sociedade. Aí o povo se revolta. Você vai chegar pro cara e falar: "Você não pode namorar uma preta? Você não pode namorar um preto?" O que que tá falando? As pessoas ficam putas. Então as pessoas não vão aceitar, Hum. vai entender? Não estão aceitando. Ah. Essa é a real. Então tá Uhum. tendo uma revolução e isso vai ter um mercado de arte que vai surgir a partir disso. O problema é que, do jeito que tá a política cultural, essa arte estatal, woke, didática, identitária, tem 4 bilhão por ano. Então é difícil surgir um Uhum. outro mercado com uma arte subsidiada para defender os valores estatais. Tem mais política pública, né? A gente pode pensar, a Sim. política pública inteira financia um tipo de obra. Isso gera concorrência desleal. Não dá Uhum. para você concorrer, mas assim, alguma abertura vai ter. Que a criatividade humana, sabe como é que ela é? Ela não tem jeito, ela consegue escapar. Eu acho que vai ter algum jeito que vai acontecer. Via novas tecnologias, a velhinha vertical, as pessoas estão, Tomara. na verdade, está estourando. Nós mesmos, agora meus amigos estão perdendo medo. Tem muitos anos que os amigos com medo, medo, medo. Mas assim, só pra você saber, Sim. até hoje, eu tenho na Globo uns, sei lá, acho que eu precisava calcular, uns 10, 12 amigos que são agentes secretos. O cara concorda totalmente com Hum. os atores famosos, mas não tem coragem de falar. E você não pode culpar a pessoa também, que a pessoa não vai perder o emprego dela. Então, se tem um ambiente que tem pessoas que estão assim, que ligam pra você de madrugada, depois falam que não pode falar que você ligou pra ela, tadinho, né, que grava áudio de audição única, que não tá falando nada, não é áudio de corrupção, não é áudio de opinião. Hã. O que Uhum. a pessoa grava um áudio de audição única de opinião, ué, que é isso? Por que o cara tá gravando áudio de audição única, uma opinião normal que ele tá dando? Porque ele tá morrendo de Sim. medo. Então eu fiz esses anos eu fiz muita terapia com um amigo morrendo de medo, porque como você viu o exemplo do corajoso, aí todo mundo quer te procurar pra falar o que ele acha. Mas assim, então você vê que realmente é uma hora vai estourar essa bolha, que não dá para as pessoas aguentarem esse ambiente de medo permanente. É um ambiente de medo permanente. To O pessoal da Globo vive com medo permanente, Uhum. permanente, de errar uma Bem, palavra. sim, e teve o caso Márcio Smelling, né, a gente falou de humor, da censura no humor, e o caso Márcio Smelling foi muito importante também, porque, tá sendo ainda desfeito na justiça, que é o campo de batalha principal que usam muito, né. Como você falou ali no grupo da ABRA, da Associação de Roteiristas, chamaram o advogado que sabia que nenhum crime tinha ali, mas ainda não insinuou o tal do racismo estrutural, que não é parte do nosso ordenamento jurídico, apesar dele começa lá: "O ordenamento é o seguinte", tem nada a ver, ele está usando a palavra ordenamento de uma forma bem safada ali. Né. Mas eu espero que você esteja certo, assim como o Risério, né, que tá lançando o livro ali falando, "Adeus identitarismo". Eu ainda tô, assim, mais cauteloso no meu otimismo, tentando ser otimista, tentando seguir vocês no seu otimismo de que vai mudar, que vai cair. Assim, eu vejo que isso aconteceu aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos também, né, o próprio Trump é um exemplo disso, mas ainda existe muito esse negócio de usar o que eles chamam de extrema direita, o populismo, que tem os seus problemas, que tem a sua censura também, né. Talvez é o último trunfo deles, acusar todo mundo de bolsonarista no Brasil, né, todo mundo que andar fora da linha agora é bolsonarista.
bolsonarista, né? Apesar de, mesmo com o histórico de crítica ao bolsonarismo. Então, eu espero que você esteja correto. Uma coisa que eu gostei, Newton, que você falou no seu livro, você repetiu agora, eu gosto muito do modo como você fala em pessoas livres. Isso me lembrou o que uma autora chamada Alice Dreger chama de personalidade galileana, que ela dá qual exemplo, como o nome sugere, Galileu foi assim, uma pessoa provocativa, livre no pensamento, destemida, né, e você claramente é um exemplo também. E eu vou te mostrar um trechinho do livro dela, citando o próprio Galileu, porque o Galileu também era um piadista, tá. Aí tinha uma teoria na época, lá nos anos 1500, que vinha da Babilônia, que é se você colocar um ovo na ponta de uma corda e girar, ele vai cozinhar. Aí o Galileu tentou isso, aí ele fez uma piadinha sobre isso, não dá certo, não é uma teoria física que se sustenta. Ele falou assim: "Se nós não atingirmos esse efeito, como cozinhar um ovo, girando, que outros conseguiram, supostamente, deve ser nas nossas operações que está faltando alguma coisa que foi a causa do efeito que sucedeu para os predecessores do experimento. Eh, mas tem uma coisa faltando então, já que não deu certo aqui, eu estou fazendo um experimento, eu estou fazendo um pouco de paráfrase do que ele disse. Não é que nós não tenhamos, ovos ou as cordas ou ou ferramenta para fazer. Não, o que está faltando é que nós não somos babilônios, tá. Então, é porque nós não somos babilônios que os ovos não estão se cozinhando. Tá uma piadinha do próprio Galileu mostrando a personalidade dele, né, por que que ele ganhou a prisão, domiciliar da igreja, porque ele falava a verdade de um jeito que nem sempre, estava muito afim de considerar sentimentos feridos ou coisa assim, né, então, claramente ele não achava que era porque ele não era babilônia que o ovo não cozinhava, é a teoria física de que girar o ovo na corda cozinharia, era essa que estava errada, enfim. Então você Não, mas é muito bom, não, porque na verdade também, a gente sabendo que a gente tem época de censura, geralmente nas épocas de censura as pessoas criam alegorias, né. Você tem que criar sim, alegoria, parábolas, formas de dizer a verdade que consiga acessar as pessoas. Eu digo porque, de verdade, eu tenho uma preocupação, assim, que na nossa Mari, não estou dizendo que, tem muita gente no mundo também, se esses jovens se perderem, tudo bem. Mas é meio triste deixar uma universidade inteira, uma geração inteira, como é que ele vai tirar esse pessoal disso? Uns vão sair naturalmente, tal, mas é triste, se a gente pensar, né. E eu me considero corresponsável com 50 anos, que eu não sabia, nunca pensei nisso, não percebi que estava acontecendo isso, hum, entendeu? Então hum, educamos mal nas crianças, é isso que eu acho. Pelo pensamento que mal mesmo que eu. Então, como tirar, né, e é muito difícil, eu reparo assim, eles não conseguem ouvir nada, cara, eu fico impressionado. Eu não sei mais o que fazer pra eles não conseguirem ouvir. A galera que tá meio de fico impressionado, eu acho que vai ser trágico mesmo, mas se for trágico e tem que trocar. Falar: "Querido, é muito simples, viu, se você botasse em termos de política cultural, mas outras coisas também eu acho. A análise real do mercado, fala assim: quantos por cento das pessoas gostam desses filmes com essa chatice woke? 10% no máximo, 5%. uhum, Então pronto, sim, dá 5% de filme assim. Hoje 100% dos filmes são feitos para 5% da população. Isso não é política pública. Política pública é para o público. Isso é uma política corporativa para divulgar a ideologia oficial do sistema, como já foi outras ditaduras. Que é gerar só que não funciona, o público não quer assistir esses filmes. Se a gente pensar, o Zé sim, Roteiro, não sei se você sabe, ele está com 4% de target. Já chegou a 30 de público, de porcentagem de público. O Agente Secreto, que foi a maior bilheteria desse ano, com o apoio do Oscar, com tudo mais, não está nem entre os 10 filmes mais vistos no meio do ano. Nós estamos no meio do ano. Nem nós estamos no lançamento de final de ano. Ele já não está nem entre os 10 filmes mais vistos, está em 15º. Você não tem nenhum filme entre os 10 mais vistos. É um fracasso, uhum, tragédia histórica. Ninguém mais fala que tem cinema brasileiro. Não tem nem canal de cinema brasileiro de YouTube, não tem um fã, não tem nada, amigo. As uhum, novelas foram perdendo espaço para turca. A gente não tem nenhuma série de marca internacional. A gente não tem nenhuma franquia. Nossas crianças só veem desenho animado japonês. sim. Isso Minha não é mãe tá vendo dorama em vez de ver novela. dorama, as pessoas veem dorama, veem novela, vê novela turca, a criançada vê anime.
E com razão, são todos melhores que os nossos. Desculpa falar, a novela turca tá melhor que a nossa, o anime é melhor que o nosso, então não tem o que falar. Então um país desse porte, não tem uma produção cultural relevante, que não tem uma marca de exportação, não tem nada, amigo, uma tragédia. E eu comecei a rever projetos, o ano que vem eu quero lançar os filmes proibidos da ditadura woke, que eu tenho aqui só os meus, eu tenho uns 10. Perfeito. E aí eu comecei a rever e tem os pareceres. E os pareceres falam coisas assim, tipo, você não pode fazer esse filme sobre uma comédia romântica masculina, porque você é homem e amor é assunto de Hã. homem não tem comédia romântica. Hã. Eu tenho filmes de comédia românticos fofos, tem parecer dizendo isso. Tem um parecer de um filme de Uau! racismo, que é um filme que denuncia o racismo, chama Casa Grande, acharam que o filme é racista. Aí tem parecer dizendo que o filme é racista. Quer dizer, eles censuraram os melhores filmes. Nos últimos anos foi só produzir um filme que não tem polêmica. Você pode reparar, tira a polêmica. Eu Uhum. com animação infantil há 20 anos atrás, que era igual aos anime, eu revi agora, e aí na época eu falava que não podia, porque não podia ter adolescentes expostos a coisas de adulto. Então o adolescente não pode estar numa situação de máfia ou de desenho. O anime faz isso o tempo todo. Tá 20 anos que eles fazem isso. E são obras-primas, tem obras-primas, né? Sim. Fundaram a cultura. E o Brasil ficou com esse papo, que não pode Uhum. ter criança, não sei o quê. É tanta coisa, agora que passou uns 20 anos que eu percebi, é tanta censura que teve. Não foi só o woke, antes já tinha. É tanta, esse politicamente correto, é tanta coisinha que enche o saco, ficou pedagogo. Os pedagogos controlam a Uhum. cultura da arte brasileira. Então, o Domingos Oliveira falava um negócio que eu acho, tem que ter pelo menos uma secretaria da arte. Não é cultura. Cultura é mistura com entretenimento. Não, arte é pesquisa pura, sabe? Tem que ter um pessoal fazendo dramaturgia de ponta, entendeu? Uhum. Com risco, com liberdade total, com meritocracia total. Sempre foi assim, qualquer sociedade valoriza seus grandes artistas. Aqui não. Quem que é o grande roteirista que surgiu? Tem o Rafael Montes, só no máximo, que tem um talento Hã. legal, só um. Década de 70 surgiu os 50, cara. Não tem mais ninguém. Eles estão Uhum. pedindo surgimento de dramaturgos. Porque o dramaturgo, qualquer pessoa que pensa livremente já é ruim. Eles adoram salas coletivas, entendeu, Eli? Agora eles querem salas coletivas de É, roteiro. Porque a sala coletiva péssimo. dissolve a individualidade da autoria. E a Exato. linguagem é perigosa, você fala alguma coisa que vem da tua cabeça. Entendeu? É isso que eles querem. Esse ponto é importantíssimo, Newton, porque se a gente pegar as séries mais bem-sucedidas, assim, de qualidade mesmo, tipo Sopranos, tipo Breaking Bad, o segredo por trás delas é um indivíduo muito talentoso, não é quando vira decisão de comitê, acabou a criatividade, né, é a morte também. Então não só tá outro aspecto que você está apontando agora, além da repressão a ideias diferentes, a cometização, comitezação de tudo, né. E é o modelo brasileiro, que os editais, eles avaliam pela média. Então é um júri que vai estar lá o projeto. Aí você tem algum problema, você não gosta de um assunto tal, te choca, sabe? A gente sempre tem alguma coisa que a gente não gosta. Aí eu não quero aquele filme. Uhum. Aí eu falo, não quero. Aí você não defende também. Então qualquer filme minimamente polêmico, tem sempre alguém que não quer. Porque é baseado no consenso, suposto consenso de 5 pessoas. Isso é mediocrização. Uhum. Cinema é É. de alto risco, não é consenso. É pra coisa para incomodar Uhum. mesmo. Se o cinema não consegue brigar, se briga na política, é pior. A política devia ser a área de Uhum. consenso. A cultura devia ser a área da briga. Você entende? É. Eles querem inverter, botaram a cultura, consenso e não, a cultura é a área de falar qualquer bosta. E coisa que eu não Uhum. concordo, quer dizer, sabe, a liberdade de expressão é feita pra coisa que me ofende. Se for pra coisa que eu concordo, eu Sim, fico com liberdade de expressão. Entendeu? Liberdade de expressão é pra coisa que eu não perfeito. gosto, óbvio, né? Então, e o pessoal não quer que tenha, então aí controlaram um ambiente que é uma pena mesmo, é uma pena. Então é importante mesmo a gente entender como país que tinha que libertar a expressão cultural brasileira, sabe? Porque vai ajudar a Sim. democracia, vai ajudar a gente a conversar mesmo, porque na arte você, mais e mais você conversa, entendeu? Você discorda, mas você Uhum. conversa, é que nem jogo de futebol também. É uma alegoria, a gente ajuda a gente a conversar, entendeu? Sim. Última pergunta, Newton, aproveitando a sua personalidade galileana de pessoa livre, então eu sei que eu posso contar com sua franqueza aqui. Você falou meritocracia a saída, você já deixou isso claro. Você ainda acha então você acha que o livre mercado mesmo, deixar esse pessoal competir, criar cada vez mais os brasileiros mesmo escolherem o que que querem nesse universo, né,
melhor de competição aberta. Mas você acha que ainda tem um papel para coisas como Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, Lei Almir Franco, tem várias, né, e o Estado, você falou em valorizar, você acha que ainda tem um papel para esse tipo de coisa ou na ditadura do Newton isso ia acabar? Não, imagina, qualquer estado do mundo inteiro sabe a importância de investir pesadamente em cultura. Pesadamente. Primeira coisa, investimento eu acho estratégico, é envolvimento de marca da nação, aciona turismo, aciona tudo, querido. É assim, você não tem fora que dá identidade nacional, faz a gente se trabalhar, faz a gente se unir. Então, cara não tem capacidade de investir em cultura, acabou. Agora, as políticas eu acho todas erradas. Todas erradas. Errada assim, é política de Bolsa Família, né? Você trata a área cultural como se fosse um mico-leão dourado que não pode ser extinto. Tadinhos deles, precisa cuidar deles. E as pessoas da área cultural se postam assim também. Ah, eu preciso de ajuda. Eu preciso. Nossa, eu não preciso de ajuda. Porque o Brasil que precisa de mim. É. Ou a gente muda essa postura, fala assim: o Brasil precisa dos artistas. Não, os artistas viram. Não precisa de ajuda, não tem problema nenhum, tô com saúde, tudo. Então, não é isso. Tem que mudar essa postura. Uhum. Então, sair da lógica do assistencialismo, como se fosse. Eu brinco que o Ministério da Cultura ele acha que faz política para os artistas. É engraçado, né? Imagina se o Ministério da Saúde achasse que fizesse política para médico. O que o Ministério faz? Médico? Perfeita analogia. Ninguém pensa isso. Ninguém pensa assim, que o Ministério da Saúde faz política para médico. Ele faz política para o público. E o da Sim. cultura não, ele faz para os artistas. Então, a partir do momento que ele faz para os artistas, virou corporativo, aí virou uma bolha, que aí você vira a bolha, vira uma prisão, se você não tem medo de falar, obviamente só os medíocres conseguem prosperar nesse ambiente, porque quem é inteligente não aguenta, dá tilt, sai, briga, faz outra coisa. Uhum. Aí fala da tilt de briga. Aí, todos os artistas dos últimos anos mais polêmicos foram cancelados. Então ficou só os burocratas de estúdios. Pode reparar que o meu pessoal que fala só coisa de robô. O padrão do diretor Uhum. brasileiro agora é o diretor que não tem pensamento próprio. Ele trabalha lá no estúdio. É. Eles não querem diretores que têm ideia. O Tim Burton no Brasil não existiria. Você acha que o Tim Burton ia preencher aquele Sim. formulário? Qual que é o retorno Hum. social desse filme? Que retorno social? Retorno social é do nada. O filme tem que dar dinheiro e divertir o público. Não tem esse papo. Ninguém fica perguntando essas coisas. Não tem sentido isso. A arte tem que servir em si mesmo. Então, a Lei Rouanet, por exemplo, é uma lei tão esquisita, tão absurda, uma lei completamente absurda, você sabe, né? Isso não é eu que falo. Não é a direita que fala. O PT, eu fui no governo Lula, tá? Secretário do Audiovisual. A gente passou anos Uhum. criticando a Lei Rouanet, PT, só pra gente saber. Eu não era do PT, nunca fui do PT, mas eu era do governo Lula. E o PT passou 2 anos fazendo seminários do Brasil todo contra a Lei Rouanet, o Juca, o ministro Juca Ferreira. Vamos reformar a Lei Rouanet. Aí depois a direita começou a criticar a Lei Rouanet e virou o contrário. Agora a esquerda defende. Ou seja, gente, vamos falar a verdade. A crítica da direita é idiota, os artistas são vagabundos. Isso é bobagem, obviamente. Vagabundo, olha, Hum. puta que pariu, meu artista dá um trabalho da porra, meu filho. Artista tem criatividade, olha o que não quer, é difícil controlar. É tipo doido, gente, mas é um doido que pode criar uma obra-prima que vai mudar a tua vida. Então você tem que criar condições para ele prosperar. É uma pessoa difícil. Ah, eles são difíceis. Não, é isso, querido. Você quer o quê? Você acha que é o quê? Gênio é o quê? Agora quer todo mundo bonzinho? Não, cara é bem difícil, mesmo. Só que se você criar a condição, ele prospera e faz filmes e obras, peças que mudam a nossa vida. E nos entretêm, e Sim. nos satisfazem, nos curam. Então você tem que criar a condição. Antigamente era sagrado, eram os xamãs também faziam isso. É considerado sagrado, é tipo patrimônio da sociedade. Então, os criativos são patrimônio, então tem que dar amparo para eles. Agora, a Lei Rouanet é uma porcaria, porque ela dá o poder de decisão para um diretor de marketing de uma empresa. Imagina que você Uhum. vai investir em ciência, aí você vai ter que pedir dinheiro para o Newton. Eu tenho que avaliar o teu projeto É. de cinema. Uma pessoa de outra área avaliando. Nos Estados Unidos não existe isso, cara. É o pessoal da área que avalia. Porque o filme tem que dar dinheiro, Sim. tem que fazer marketing institucional. Aí o que aconteceu? Virou filme institucional. O que é os musicais? É grandes institucionais de homenagem a músicos. Documentários de homenagem, homenagem. Institucional, porque, claro, o mercado, qualquer coisa é institucional. Não estou culpando a empresa. Eu também, se fosse empresa, eu queria, tipo, comprar uma polêmica com a lei da misoginia. Não. A empresa não quer fazer isso. Ou o contrário. Uhum.
defendendo, tanto faz, falando assim, não quer, porque não quer polêmica, a priori. Então virou uma arte institucional, acabou com a cultura brasileira. Então nós temos a arte institucional da Rouanet, que acabou com o teatro brasileiro. Isso quem fala é o Juca Oliveira, recente falecido, grande amigo meu, falava claramente, antes da Lei Rouanet, ele e a Bibi Ferreira pegavam lá um dinheiro, 100 pau, faziam uma peça, ganhavam 1 milhão. Com polêmicas xingando o governo. De verdade. Com a Lei Rouanet, o que acontece? Não consegue mais fazer isso. Porque um outro cara que faz um discurso estatal tem 10 milhões de patrocínio. Como é que você vai concorrer? Você com 100 mil, com o outro que tem 10 milhões de patrocínio. Você entende? Então, essas coisas que geram uma censura estrutural que a gente está falando. Porque o modelo Sim. do negócio é feito para você falar coisa institucional. Se você quiser falar outra coisa, você não consegue. Aí não tem um South Park, não tem sátira política, não tem mais nada, amigo. Não tem erótico, porno chanchada, acabou. Filme cristão não tem. Olha só, não tem nem porno chanchada nem filme cristão. Vai dar público no Brasil, sempre foi. Né? O que deu mais público no Brasil? Sempre foi porno chanchada e filme cristão. Não dá, não tem. Olha que loucura. Então é um negócio, porque não interessa, só interessa a pauta da ESG. Aí tem que fazer as pautas lá do preto, não sei o que, não sei o que lá, e de biografia. Ou seja, são políticas falidas. Tem políticas muito mais criativas, não vai dar tempo hoje de fazer. Tem muitas soluções de política cultural. Então, uma básica para teatro, por exemplo, é adicional de renda, para cinema também. Adicional de renda é básico, é quem vendeu a bilheteria, o governo dá mais um. É uma coisa que é sempre bom lembrar da liberdade de expressão, que ela não é só o direito de quem quer se expressar, mas também o direito de quem quer ouvir aquela expressão. Então, quem quem está perdendo com esse ambiente opressivo, de excesso de Estado, excesso de regulação, com o viés ideológico dessa regulação, não é só pessoas como você, roteiristas silenciados, ostracizados, que tem que ficar fazendo ghostwriting. Para quem não pegou isso, uma coisa muito importante que você falou, que está fazendo, né, escritor fantasma, ou seja, que outro assina no seu lugar para conseguir trabalhar. Então é um estado, como eu disse, de emergência, né, liberdade de expressão nas artes e em todos os aspectos da vida brasileira, né. E eu espero que agora que a gente está mudando de governo, que você seja ouvido, independente de você já foi ouvido pelo lado que está no poder, né. Ou seja, se foi feito isso, pode ser desfeito. Se foi implantado o novo sistema, ele pode ser desimplantado, para voltar um mínimo de sensatez, um mínimo de racionalidade. Então, Nilton, eu quero te agradecer pelos vários insights. Eu vou deixar um último comentário para você, se você quiser fazer considerações finais. Eu quero agradecer os seus vários insights hoje, não só de natureza humana, essa coisa de ser uma pessoa livre, né, como também as suas sugestões práticas de como mudar o estado deplorável que a gente está nas artes no Brasil hoje. Obrigado. Obrigado, Eli. Eu queria dar os parabéns e dizer que isso é bem importante, porque, primeiro, assim, é a primeira vez que eu sou ouvido sobre isso direito. Então, parabéns por vocês terem conseguido abrir essa associação aqui e estar ouvindo as pessoas. E vocês tinham que expandir mesmo isso. Eu já tinha proposto fazer, a gente abriu aqui em São Paulo e ficou meio parado, a Frente Parlamentar de Artistas Livres. Como sempre que a eleição parou de novo. Mas a gente está querendo ou fazer junto com vocês, com algum órgão mais público, ouvir, porque eu contei um pouquinho, mas cada artista, eu tenho um monte de amigos, mas deve ter muitos outros que eu conheço, que eu não conheço. Ouvir as pessoas, porque as pessoas estão tomando consciência também, porque quando a gente não sabe que está sendo dominado, que está sendo censurado, eles criaram um jeito que não pode nem falar. Você sabe que está censurado falar que é censurado, né? Eu lembro que eu percebi isso no O VCA, que foi outro filme meu que foi censurado. Esse foi censurado pelo próprio produtor. Olha que loucura. Nunca foi lançado. Porque ele fazia crítica ao dono de uma farmácia, o Sidney Oliveira. Mas uma crítica bem boba, assim, sabe? Não foi um filme. Mas o produtor deixou filmar, ficou com medo e não lançou o filme. Olha que loucura. E aí você vê que tem outro aspecto da censura brasileira, que é esse medo do produtor, que é também esse medo dos processos, né? Como está muito judicializado. Até entendi o produtor. Não ia ter. Ela foi burra ali, tá? Mas assim, o medo eu entendo. O advogado falou, então tá todo mundo com medo de tudo. Você não pode fazer um Michael Moore no Brasil, um filme. Todo mundo dá medo, é muito processo. Então, não deu que pânico, né? Mas ali eu percebi que aí eu comecei a falar, gente, eu fui censurado. Aí o cara quer falar, você vai ser processado se falar que foi censurado. Eu ia ser processado de calúnia por falar que fui censurado. Eu falei, gente, agora eu tô censurado de falar que fui censurado. Então o Brasil ficou. Você não pode nem, por muitos anos, se eu falar isso, era tipo assim, Nilton, você é mimimi, homem privilegiado, esse papo do homem branco privilegiado, né?
E quero pessoal, isso é muito grave, porque na verdade, eu pensei muito nisso, que nossa, só que eu sou privilegiado, tá, né? E é claro, meu pai teve um esforço, pagou uma escolinha boa particular para mim. Então eu tive privilégio de educação, assim, não foi privilégio, eu percebi, foi direito. Que eu tive uma educação boa é um direito. O que eu tenho ao sofrer racismo é um direito, não é um privilégio. Se um preto Uhum. não tem esse direito, ele tem que ter esse direito também, de não sofrer racismo. Sim. Mas não é que é um gay de não ter homofobia. Mas não é que eu tenho o privilégio de não ter preconceito, não é um privilégio. Você fala privilégio, dá a impressão que Uhum. tem que tirar do branco para você ganhar. E não tem que, Exato, você tem que expandir. Então, se eu estava em uma exato. carreira, um cara legal, fazendo uma carreira legal, fazendo um monte de série e tal, não precisaria tirar o Newton. Tem que expandir para eles. Mas eles trataram de um jeito como se fosse uma disputa permanente. E isso que a gente tem Uhum. que parar, porque não é verdade. Se a gente conseguir fazer, Sim. cara, cinema é muito louco, cara. Se você fizer uma animação tipo Simpson, você tem noção do que é? Você sustenta o estúdio de animação por Uhum. 20 anos. É uma área É, que não precisa ter concorrência entre nós. Porque, na verdade, um que fizer sucesso puxa todo mundo. Essa é a real. exato. Então, Uhum. então é muito mais realmente. E se puxaram, mas fica, então eles criaram um negócio para as pessoas brigarem mesmo, sabe? Para trabalhar com ego, para trabalhar com negócio. Isso é muito cruel. Então, vocês ouvirem é importante para as pessoas tomarem consciência. E se realmente a gente concluir, eu acho que teve perseguição a muitas pessoas. Eu acho, Teve a minha inclusive. Mas isso é uma conclusão que, ah, não, mimimi, pode ser que seja também. Então, mas tem que ouvir para concluir que se tiver essa conclusão, tem que ressarcir. Que nem perseguido da ditadura militar. Não sei de que forma, não precisa de boa. Não precisa aqueles 50.000 que eles ganham, não. Ou pelo menos um Uhum. reconhecimento público, num ato público. Essas pessoas foram. Alguma coisa, entendeu? Porque o Estado, para parar com um processo desse, de perseguir pessoas, tem que reconhecer que elas foram perseguidas. E hoje não está reconhecendo. Sim. Então, muito obrigado por ter reconhecido aí a associação e espero que continue e mais pessoas sejam ouvidas. A Free Speech Union vai ficar muito feliz em poder colaborar com vocês artistas, então conte com o nosso espaço e vamos junto, vamos colaborar sim para trazer uma cultura da liberdade para o Brasil, Não, trazer de volta. eu e Josias Teófilo, mais um monte de amigos, abrimos uma associação que chama Uhum. Artistas Livres, que também defende as liberdades de expressão e compra essas brigas. Então, se alguém artista quiser participar, tem um site aí, tem um Instagram. Ótimo, então vamos junto, quanto mais melhor, a gente está precisando. Um abraço, Newton, muito obrigado. Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau.